A bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus, seja com todos. E eu fui surpreendido, e que surpresa, agradabilíssima, com a presença de amáveis irmãos que congregam em Uberlândia, com o pastor Isaías, homem de Deus, que sucedeu o seu pai no ministério. Saudoso pastor Edmar, pelo qual sempre guardei consideração, respeito. Foi um grande homem durante seus dias aqui na terra, no exercício do ministério. E Deus o recolheu e o seu filho, pastor Isaías, o sucedeu. Que o Senhor continue abençoando aquele jovem pastor. E eu digo a estes irmãos que vieram, que levem a ele o nosso abraço, a nossa consideração, o nosso respeito, pelo seu trabalho junto à igreja de Uberlândia. Eu vou pedir que esses irmãos fiquem em pé. Irmã Mauri, irmã Ilha, esposa, filhos, somente os irmãos de Uberlândia. Somente os irmãos de Uberlândia que permaneçam em pé. Podem se assentar. Nós temos muitas coisas hoje aqui. O tempo, cada minuto é precioso. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Gelsa. Um pouquinho aqui, irmã Gelsa. Está o microfone. Microfone sem fio. Pode virar para a igreja, irmã Gelsa. Eu disse uma vez e volto a dizer que esta irmã é pequena na estatura, mas grande no seu valor, no seu prestígio, na sua espiritualidade. É uma das pioneiras aqui em Araçatuba. E ouçam o seu testemunho. Pastor Luiz, já fazia uns 5 meses que eu estava com um problema e não havia meio de solucionar. A cada mês que passava, ia se tornando mais difícil. No começo de abril, tivemos um culto aqui na igreja, que foi um trabalho de libertação. E o senhor, pastor, com uma tremenda unção, saiu andando no corredor da igreja, se dirigindo a algumas irmãs, e veio até onde eu estava, pegou na minha mão e me disse: um milagre vai acontecer na tua vida. Tomei posse desta palavra e, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em menos de 10 dias o milagre aconteceu. Estou muito feliz e agradecido ao meu Deus e ao meu pastor por esta bênção recebida. Palmas para Jesus. Deus abençoe, irmã Gelsa. Glória a Deus.
Isto compunge o coração da gente. Irmão Mauri, eu quero te chamar aqui à frente um pouco. Simpático, irmão Mauri. Simpático, irmão Mauri. Ele já foi nosso diácono aqui. Pode subir aqui, irmão Mauri. Pode ocupar o microfone aqui. O irmão Mauri, ele foi nosso diácono em Junqueirópolis e aqui em Araçatuba. Quantos se lembram dele? Levante a mão. Vários. E não apenas nosso diácono, ele foi meu motorista particular. Que privilégio ser motorista particular. Viajamos muito tempo até para Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo. E ele, com a sua experiência de homem, caminhoneiro que já o foi, ele dirigia o carro para mim. E eu me sentia seguro, porque acima de tudo as mãos de Deus estavam sobre nós. Amém. E a sua experiência, a sua habilidade. E apesar de ele estar em outra região, nós temos aquela consideração recíproca, guardamos boas lembranças, né, irmão Mauri? A sua esposa recebeu uma bênção das mãos de Deus, que eu prefiro que ele fale para toda a igreja, no nome de Jesus Cristo. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Boa noite para aqueles que estão na internet nos ouvindo e vendo. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Porque nós temos essa convicção, essa certeza na nossa alma. Nós estamos aqui porque Ele permanece no trono de intercessão por nós. Está intercedendo por nós 24 horas por dia, todos os minutos. Ao deitar, ao dormir, ao levantar, é Ele. É Ele que sustenta a nossa vida. E eu vou ter mais uma vez esse testemunho para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E ao pastor Luiz Mendes, que um homem ungido de Deus, que Deus levantou para pregar a palavra e para orar pelos enfermos, sucessivamente para a libertação do povo, tanto no natural como no espiritual. É completa, a obra de Deus é completa, Deus não faz nada pela metade. A irmã Venina, todos conhecem, minha esposa. 9 anos com depressão, maligna. Satanás judiou mesmo. E vai para um lado, vai para o outro. 3 meses na psiquiatria. Ficou internada dentro atrás de grades. Lá é terrível, como louca, babando 18 comprimidos por dia. Quase 3 anos eu cuidei da casa porque os meninos tinham que trabalhar. Lavava, cozinhava e fazia tudo, carregava nos braços, babava, não tinha jeito. Um determinado dia eu estava dentro do consultório médico, nesse determinado lugar na medicina, irmão William conhece. O doutor chamou eu à parte, preciso falar com o senhor. E é sério, essa mulher não tem mais jeito. Leve para um sanatório, leve para a família dela, arruma outra e cuide da sua vida. A doutora no outro dia chamou a mesma coisa, eu disse, isso não farei. Não, ela está doente, tem que ser cuidada. Não, vai embora. E dispensou, eu levei para casa, babando. Chegou um dia, eu cheguei no outro dia, falei, Venina, e tinha a vigília em Junqueirópolis. Eu disse, amanhã nós vamos para Junqueirópolis, para Dracena, e vamos para Junqueirópolis, no sábado tem a vigília. Não, era na sexta-feira, que era passar de ano. Falou, não aguento ir. Aí consegui levar na rodoviária, fui lá, comprei a passagem e arrumei um carro, levemos na rodoviária. Nós viemos até Parapuã. Chegou em Parapuã, liguei para o meu irmão, buscou o irmão Mauro, que todos conhecem, a irmã Judite, buscamos nós, levou para a casa do meu pai e lá ficou. E nesse percurso ela estava, só por Deus. Aí no culto da vigília, quando faltava 5 minutos para passar para 2011, naquele dia, pastor Luiz pregando com aquela unção tremenda, ele desceu daquela escadaria e foi direto na irmã Venina. Colocou a mão na cabeça, eu não aceito esse jugo de Satanás sobre você, filha de Deus.
E quando orou com aquela unção, ela deu um pulo para cima e ficou sentada. E ela disse que saiu, ela testemunhou naquela noite, 20 minutos mais tarde ela testemunhou. Falou, não tomarei mais o remédio, até hoje, curada para a honra e glória de Jesus Cristo, e cuida da casa. Aleluia! Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso curador. Deus é o nosso libertador. Oh, aquele que estiver nos ouvindo do outro lado, onde estiver em todos os lugares, creia nesse Jesus Cristo. Agarre com fé, porque Ele cura, Ele liberta. O irmão Brana diz no 6º selo, ao terminar o selo, ele diz, nós teremos culto de oração, culto de cura divina para aqueles que estão enfermos. Continua até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. Ele é poderoso para curar o câncer, a tuberculose, qualquer problema que houver, Ele é poderoso para curar. A depressão maligna vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos, irmãos, pastor Luiz Mendes, usado nas mãos de Jesus Cristo, e eu creio que Deus fará uma obra gloriosa nesta noite. Nós viemos de longe, nós não viemos de perto. Daqui lá tem quase 500 e poucos quilômetros indo por dentro aqui. 480, 520, dizendo. Mas eu vou dizer a verdade, vale a pena, recompensa. Nós fomos em Brasília, naquele culto, nós voltamos delirando, parece que estava no ar assim. É bom demais, é maravilhoso, irmãos, nós agarrar a palavra de Deus e crermos como ela é. Se é um homem, eu sei que todos pregam com convicção, mas Deus tem homens que agarram a palavra com totalidade, enfrenta o inimigo com braços fortes de Deus. É verdade, irmãos, creia, guarde isso no coração. Eu passei por essa experiência, eu tenho essa experiência, eu sei que é uma depressão maligna numa pessoa. Eu não tive, graças a Deus, Deus guardou, mas quando o diabo joga um jugo na pessoa, ele não tem misericórdia não, ele não tem dó não, irmãos, ele judia mesmo. Mas tem uma coisa, maior é Jesus Cristo, maior é Deus, não é verdade? Deus os abençoa, estou feliz por estar aqui. Eu quando saio daqui acaba até o sono, acaba tudo, assim, ó. Eu vejo do outro lado, eu vejo os irmãos que eu fico satisfeito. Deus abençoe a todos que estão ouvindo na internet, e os irmãos aqui, e o pastor Luiz Mendes. Eu podia dar um abraço em todos, mas eu vou dar um abraço, pastor Luiz Mendes, para todos. Bom, William, eu quero te chamar aqui com a esposa. Venham aqui. Glória a Deus. Se é uma noite especial, pode subir aqui, William. Essa é sua esposa, 2 filhinhos, casal maravilhoso, casalzinho de filhos, né? Pensa. Irmã, segundo a senhora me disse no escritório, a irmã estava com um problema sério de tireoide, né? E naquele culto de libertação aqui, Deus fez a obra. Na verdade, Jesus Cristo deu saúde. A irmã gostaria de falar. Eu estava com a tireoide toda desregulada, né, tomando uma dose muito alta da medicação. E da última vez que a gente veio, eu criei na minha cura e fui curada para a honra e glória de Jesus Cristo. Não senti mais sintoma, parei de tomar o remédio, joguei fora. Falei, em nome de Jesus eu estou curada. E não senti mais nada. Vocês olhem para esse moço. Moilha. Satanás tem mentido para ele. Inclusive, quando ele veio, Satanás lhe disse que o seu caso não tinha jeito. E na minha forma, Satanás lhe disse, em um sonho. Mas ele discerniu e disse, não é isto o que o pastor Luiz Mendes prega. Ele prega que Deus é especialista nas causas impossíveis. Como diz o irmão Brana, vamos dizer todos juntos, se tu tens rios que não podes atravessar, ou montanhas que não podes escalar,
O Deus do céu é especialista em coisas que outros não podem realizar. Vocês veem o rosto desse moço. Satanás tem mentido acerca de deformação do seu rosto. Mas naquele culto, Deus começou a fazer a obra. Eu disse para ele: irmão William, você é um homem jovem, rosto formoso, e não admita Satanás mentir para você. A obra que Deus começou, Ele vai terminar. E eu digo agora, que essa dor que ainda lhe incomoda, periodicamente eu vou pôr a minha mão agora, e ela será aniquilada, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Este mal está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quer dizer alguma coisa? Quero somente agradecer a todos pela receptividade, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu tenho um testemunho para dar aqui. Eu e meu irmão Mauri tivemos em Brasília, e quando a gente estava indo, um vulto branco, um homem semelhante a um homem passando, a gente mandou a luz alta do carro e a luz sumiu. E a gente foi até Brasília, até um pouco apertado, podemos se dizer assim. A gente foi assistir o culto da escola dominical, o culto da tarde e o culto da noite. E ao abastecer o carro, novamente, Deus fez um milagre. Um carro 1.6 velho, entre aspas, fazer 18.9 de gasolina, igual que se falar até para o fabricante, eu duvido. Mas Deus faz. Não é Deus que fez, que faz e que ele fará. E Ele fez. E a gente vê, e eu fui passando depois de Catalão, tem um Rio Jordão, meu pai tem uma chácara lá, estava vindo, disse que estava cheio de buraco, estava custando a passar. Mauri viu, nós passamos, não tinha buraco nenhum. Deus foi abrindo, tampando buraco, tirando barreira, e nós foi passando. E a hora que a gente chegou, no meio da semana que eu fui trocar o pneu do carro, para colocar um novo, o pneu, se você passasse o dedo, furava. E Deus levou nós quase 1.000 quilômetros, levou, nos trouxe, guardou, não aconteceu nada. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô Mairene, você está quietinha aí, mas eu sei que há algo no teu coração para falar. Oh Deus, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Pode dizer. Eu agradeço a Deus. Eu só vou contar todas as bênçãos que Deus tem me dado. Gente, nós vamos ficar aqui o ano inteiro. Porque é tanta gente, é tanto problema. E o inimigo, ele sabe assim. Eu já falei para ele que ele pode fazer o que ele quiser, mas meu Deus é maior. Então eu creio muito em Deus, porque Deus é maravilhoso. Então eu recebi muitas bênçãos mesmo. A cura do meu neto, que foi câncer de sangue, que foi tudo agora fim de ano, o pastor orou por ele, foi curado. A minha neta também ficou muito ruim, minha filha ficou entre vida e morte, de cirurgia também, de parto, foi curada pela honra e glória do Senhor, tá? Minha neta aí também. E nesse último culto que o pastor fez a oração da cura, então ele chamou na frente, né? Eu falei assim, meu Deus, vim até o pedaço ali, né? Aí eu falei, mas que doença que eu tenho, meu Deus, eu não tenho nada, Senhor. E vim na frente. A hora que chegou aqui na frente, o Senhor falou assim, e a vista que precisa trabalhar? Então, eu sempre tive a vista perfeita. Quando eu tive dengue, há uns 5 anos atrás, eu perdi a visão de perto. Então, não dá para enxergar nada, nada mesmo. Aí eu tive que usar óculos, mas mesmo com o óculos, atrapalha para trabalhar, pelo meu trabalho.
Então eu pedi naquele dia, eu falei, eu sou curada e eu posso ver. Hoje eu vejo a igreja aqui, eu via todo mundo assim, mesmo aqui de perto, não enxergava o olho, eu enxergava a visão da pessoa, tudo, né? Hoje eu posso ver que o dela é castanho, né? Então, isso a gente fica muito feliz com isso. E o céu é preto, né, irmã? Pela honra e a glória do Senhor. Então, hoje eu fico feliz. Eu ainda não estou enxergando as letrinhas miudinhas, mas o Senhor, eu sei que Ele faz o milagre. Ele já começou e Ele vai terminar em nome de Jesus. Já estou trabalhando também sem óculos, pela honra e glória do Senhor. Chegou um e-mail, eu não sei se é uma mãe a favor do filho, se é uma esposa a favor do marido, ou se é um pai mesmo a favor do filho, ou de alguém. O pedido é a favor de Felipe Miranda, que sente muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça e próxima ao nariz a dor também. Se é uma criança, mãe, põe a tua mão agora. Se é uma criança, a mãe está aí, alguém, põe a tua mão sobre esta região. Se não for uma criança, você mesmo, Felipe Miranda, põe a tua mão agora sobre a tua cabeça, nas proximidades do nariz também. Dor, eu te repreendo. Repreenda a causa da dor também. E declaro Felipe Miranda curado para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus está aqui presente. Deus está aqui presente. Nós temos um estudo hoje para ser ministrado, mas antes tem uma criança para ser dedicada. O pedido de um casal, do Valdinei e da Tatiane. Eu vou pedir ao casal que se aproxime. O irmão Valdinei já esteve conosco, congregou conosco. Atualmente ele não está na comunhão, no entanto, isso é algo que Deus pode resolver, compungindo seu coração, trazendo-o de volta ao aprisco do Senhor Jesus, juntamente com sua esposa. A igreja fique em pé. Marcos 10, do 13 ao 16. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Pai, eu oro neste instante, primeiramente pelo casal, pelo pai, pela mãe, Valdinei, Tatiane, que o Senhor preserve a integridade física de cada um deles, que o Senhor faça uma obra na vida deles, Senhor, do Valdinei, para que ele sinta sede de Deus, sede para voltar para o aprisco. Que o Senhor faça uma obra no coração da sua esposa, no nome de Jesus Cristo, que esse casamento seja solidificado, no nome do Filho do Deus vivo. Amém. Me dê a criança.
em nome do Senhor Jesus, eu tomo em minhas mãos o pequeno Rodrigo Correia e o dedico a Deus nesta hora. Estou cônscio de que esta dedicação está sendo aceita pelo Deus Todo-Poderoso. Pequeno Rodrigo Correia, eu te dedico a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não haveria um hino especial assim para entre a dedicação e a mensagem? É um hino especial? Então vamos para o hino especial, depois o estudo. Oh, Jesus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo até para falar, tempo de estar calado. O tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as suas feridas que o tempo causou. Eu trago aos braços de novo que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Removo a intriga e o ódio, é tempo de amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti. Aquele que muito é amado, mais provas recebe. O barro que mais é pisado, valor adquire. E mesmo que por algum tempo sozinho deixei-te, hoje com amor imenso te acolherei. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta,
pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. É um hino que toca profundamente, né? Vamos ficar em pé. Abram suas Bíblias em São Mateus, capítulo 19. O nosso tema hoje, nós vamos entrar em assuntos contundentes, polêmicos. Nosso assunto vai ser casamento e homossexualismo. São Mateus, capítulo 19. Vamos ler até o versículo 9. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiam-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Senhor, nos ajude na exposição da Tua palavra. Eu sei que muita gente está ouvindo e muita gente vai ouvir esta mensagem. É um assunto sério que tem afligido muitas pessoas. Assunto de casamento. Satanás tem procurado atacar esta instituição divina, banalizando-a como se ela fosse uma coisa qualquer, que por qualquer coisa, até por incompatibilidade de gênero, já se justificasse separação e novos cônjuges. Ajude-me na exposição da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. É um estudo. Eu sugiro, quem tem uma canetinha, papel, e quiser anotar, mesmo os irmãos que estão em conexão pela internet. Como todos nós sabemos,
o homem é a obra-prima de Deus. É a criação máxima de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu citei parte do versículo. Agora, na criação, Deus criou os animais, macho e fêmea. Os galináceos, o galo, a galinha. Os bovinos, o touro, a vaca. E assim, sucessivamente. Mas quando Deus criou o homem, Ele o fez sozinho. Ele o fez sozinho. Depois sim, ele disse, Gênesis capítulo 2, versículo 18: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe sirva como adjutora. Assim foi o primeiro casamento. Mensagem à união invisível da noiva, parágrafo 61. Diz o irmão Branham: o matrimônio é a instituição mais velha do mundo. O matrimônio foi desempenhado primeiro e instituído no jardim do Éden. É o que legitima o sexo, o casamento. O relacionamento pré-matrimonial, ou seja, antes do casamento, o que é comum para esta sociedade pervertida, hoje está assim. Quando diz que está namorando, eu não estou generalizando. Estou falando da situação lá do mundo, que jaz no maligno. 1 João 5, 19. Quando diz que está namorando para eles é tudo. Namorando para eles é tudo. É a moça saindo com o rapaz, só volta no outro dia para a casa dos pais, passa a noite com ele, acontece com ele. É a chamada nova moral. E isso, na verdade, é fornicação, é sujeira. Foi-se o tempo que o moço, respeitosamente, ia à casa dos pais, namorava a moça ali, não havia aquela intimidade, não havia aquele pega-pega.
abraços, beijos. Eu sei que eu não vou consertar o mundo, mas tem que haver uma voz de reprovação. O relacionamento extraconjugal, fora do casamento, o que tem acontecido muito, homens com amantes, tem a esposa em casa e a amante fora de casa. E às vezes até mulher com amante. Isso macula o leito, isso é sujeira, e Deus os julgará. Deus os julgará. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porque aos adúlteros e aos que se dão à prostituição, Deus os julgará. Mas eu faço uma pergunta. Eu disse que o primeiro casamento, a instituição mais antiga, o profeta dizendo, foi lá no Éden. Mas Deus casou ali o quê? Macho e fêmea. Não é isto? Mateus 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Amém. É isso que dá legitimidade para o casamento. Macho e fêmea. Casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso é aberração. Isto é perversão. Isto afronta os princípios éticos, morais da família, é contra a Bíblia e nós temos que falar. Amém, é verdade. Ou não podemos falar? Será que esses homossexuais estão tão blindados, tão privilegiados, que são os únicos que não se pode discordar acerca deles? Discordar deles é discriminação, é preconceito. Preconceito não, é conceito. Conceito e bíblico. Me diz um homossexual: eu tenho direito de ser, eu quero ser. Eu respondo: você é livre para ser, e eu sou livre para discordar. Amém. Por que querem nos amordaçar? Por que querem fazer-nos calar diante desta podridão? Eu tenho direito de ser homossexual. Se eu quero ser, a pessoa tem um livre-arbítrio para ser o que ela querer ser. Mas se ela tem o direito de ser homossexual, por que eu não tenho o direito de discordar? Tem que descer goela abaixo essa podridão que afronta a palavra de Deus. Escute isso aqui, Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 22. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação
é diante de Deus. Eu sei, senhores deputados, que vocês nunca me ouvirão. Um homem simples, inexpressivo como eu. Mas eu entro com a minha parcela de protesto, de inconformação. O que muitos querem aprovar é a abominação diante de Deus. E nós não vamos parar aí. Em Romanos capítulo 1, versículo 27. Gente, como pode amordaçar? Fechar nossa boca? Nós somos porta-vozes da Bíblia. Romanos 1, 27. Semelhantemente, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo a justa retribuição ou castigo pelo seu erro. Porque não podemos falar. A coisa está assim. Pode-se discordar do presidente, pode-se discordar do governador, pode-se discordar do prefeito, pode-se discordar de tal ideologia, ou só não pode discordar dos homossexuais. É preconceito. Eu repito, é conceito, e a Constituição nos dá liberdade. Nós estamos em um estado de direito, liberdade de expressão. Querem ser homossexuais? Que sejam, mas nós não somos obrigados a descer para a nossa goela esta sujeira. A Bíblia diz que é abominação. Amém. E a resposta para este homossexualismo dos nossos dias é a mesma resposta que Deus deu para Sodoma: fogo! Aleluia. Primeiro aos Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os sodomitas, nem os efeminados entrarão no reino do céu. Você sabe o que é efeminado? É um homem com características de mulher, muito delicadinho, deixa o cabelo crescer, cachinhos caindo pelas faces, se quebrando todo. É o homossexual passivo, que faz papel de mulher. A Bíblia diz que ele não entra no céu. Querem questionar comigo? Questione com a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo. Agora vai uma outra coisa forte, hein? É polêmica, é forte. Diz que os sodomitas não entram no céu também. E você me pergunta o que é sodomismo.
é uma afirmação contundente. O sodomismo, ele pode acontecer até entre homem e mulher. Existe o sodomismo homossexual, de homem com homem, e o sodomismo mesmo entre homem e mulher, entre marido e esposa. É a conjunção anal. Existem muitos leitos aí maculados, manchados pelo sodomismo, leitos até de casais. E se impede Deus responder a oração? Às vezes marido lá no serviço escuta colega de serviço contando suas aventuras pervertidas, chega em casa, quer submeter a sua esposa a coisas, a técnicas modernas, a perversão acerca de intimidade. O coito, a conjunção anal é sodomismo. E tratando-se da esposa, ela não está sujeita a isso, não. A sua sujeição ao marido tem limite. Ela deve dizer-lhe: eu te sirvo intimamente como esposa. Como esposa. Um relacionamento normal. Mas esse relacionamento sodomita, essa conjunção anal, eu não me submeto a isto. Eu não estou sujeito a isto. Mas vamos continuar. Aqui na mensagem A Era de Tiatira, uma exposição das 7 eras da igreja. Página 189. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Tem mulher masculinizada. Tem mulher masculinizada. A mulher, ela é meiga, ela é frágil, ela é dependente. Agora, aquela mulher sisuda, masculinizada, índole de ferro, mandona, que se impõe. Uma mulher mandona, que se impõe sobre o marido, ela está pervertida. E se o marido aceita viver no cabresto dela, está pervertido também. Porque o mandamento de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 16, foi o seguinte, no final: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ele te dominará. É claro que eu não estou defendendo aqui domínio caprichoso, despótico, exigências descabíveis, ignorantes, submetendo a mulher à humilhação. Não é isso. É o que veremos através da leitura. Ela deve estar de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Porque em Efésios capítulo 5, versículo 23, diz que o marido é a cabeça da mulher. Quem é que domina o corpo, não é a cabeça? Qualquer coisa que eu faça, é a cabeça que está determinando. Se eu estendo o meu braço
porque meu cérebro mandou. E o cérebro está na cabeça, a cabeça domina o corpo. Então o homem domina a mulher. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole de submissão. Não um capacho, não para ser pisada. Nenhum verdadeiro varão faz da mulher um capacho. Porque tem homem ignorante, prepotente, humilha a esposa, às vezes até agride a esposa fisicamente, e a agressão emocional, e as feridas emocionais. A delegacia da mulher só defende quando ela chega lá com hematomas. E quando ela está com feridas emocionais, com trauma, frustrada, arrasada, de ouvir agressão, tortura psicológica. Que situação é esta? O que é que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 25? Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo faz com a igreja? Pisa na igreja? Humilha a igreja? Fere a igreja? Pelo contrário, ele protege a igreja. Ele ama a igreja se sente segura nos seus braços, a mulher deve se sentir protegida nos braços do marido. É isto. Vamos continuar. Porém, ele deseja, o verdadeiro marido, que a mulher lhe dê submissão. Ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo. Se ela quebra essa imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite à mulher assumir a autoridade também quebrou esta imagem e está pervertido. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem. Quando uma mulher usa traje de homem, ela assume indumentária masculina. Isso é perversão. Deuteronômio 22, versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e nem trajo da mulher no homem, porque quem fizer isso é abominação diante de Deus. Um certo líder religioso, traindo os princípios doutrinários, as origens da sua igreja, porque a sua igreja, a Assembleia de Deus, em suas origens, quando que a Assembleia de Deus aceitava isso, uma mulher de calça comprida? Nunca. Ele chegou a dizer assim: isso aí é da lei, isso é do Velho Testamento. Mas escute aqui, só vale o Novo Testamento? Então por que não tira o Velho Testamento e carrega só o Novo? Para mim, toda palavra vale de Gênesis a Apocalipse. É certo que há coisas que foram dadas para o povo hebreu, sombras, como o sábado, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém vos julguei pelo comer, beber, luas novas, sábados, que são sombras, mas o corpo é de Cristo, e outras coisas.
Mas eu pergunto, onde existe uma escritura no Novo Testamento invalidando esta de Deuteronômio 22:5? São Paulo, quando ele falava certas coisas, ele buscava endosso na lei. Vocês querem ouvir? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não permito que a mulher fale nas igrejas, mas que esteja calada, como também ordena a lei. Ele buscou coisa na lei. Tem coisa na lei que está nos moldes do Novo Testamento. Você quer ver um exemplo? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres ataviem em traje honesto. Use o bom senso. Uma mulher de calça comprida, calça apertada, mostrando a forma do seu corpo, é traje honesto? Continuamos. É por isso que ela não deve usar traje de homem ou cortar seu cabelo. Tem mulher que corta o cabelo tão curto que você tem que prestar atenção. Cabelo curtinho, de calça comprida, prestar atenção se é mulher mesmo. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 15, que é honroso a mulher ter o cabelo crescido. Se é honroso o cabelo crescido, o cabelo curto, cortado é o quê? Desonroso. Foi-se o tempo, irmãos, que uma mulher crente era conhecida pela veste. Entrava uma mulher no ônibus, descia do ônibus, passava na rua, lá vai uma mulher crente, cabelo comprido, veste. Hoje, que diferença há entre uma mulher do mundo e uma mulher denominacional em relação à veste? Mas vamos continuar aqui. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, ou masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado a não fazer, ela está assumindo o lugar do homem. Este não é seu lugar. Mulheres pregadoras, o fruto do teu ventre, o homem é que será um pregador, não você. Deus não vai cobrar de você, mulher, uma coisa para a qual Ele não te comissionou. Não, mas Jesus disse por todo mundo de pregar o evangelho. Disse, mas Ele falou aquilo para quem? Quem estava ali? Falou aquilo para homens. Então vejam-se em São Lucas 10, quando Jesus enviou 70 discípulos, de 2 em 2, vê se tinha discípulas. Então vejam se no apostolado de Jesus tinha apóstolas. Eu estou falando a verdade, eu estou falando a palavra de Deus. Alguém um dia me ligou e disse: o senhor falou que não tem pastora,
Mas Raquel no Velho Testamento era pastora. Oh, mas o que é isso? Raquel era pastora de ovelhas animal. Raquel era pastora de ovelhas animal. Eu quero ver pastoras no Novo Testamento de ovelhas espirituais. Efésios 4:5. Mas se você pegar Efésios 4:8, diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí você vai para o versículo 11: apóstolos, não apóstolas, profetas, evangelistas, pastores, não pastoras, mestres, não mestras. Eu estou certo porque estou com a Bíblia, estou com a palavra de Deus. Graças a Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine. O que é ensinar? Pregar é ensinar. Nem que use de autoridade sobre o marido. Mulher de índole forte. Eu volto aqui. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Vocês querem ouvir uma coisa? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Semelhantemente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a elas a honra de vaso mais fraco. Um homem que aproveita da sua vantagem, da sua superioridade física, da sua força, para agredir uma mulher, isso é covardia. Bater numa mulher, isso é covardia. Dando a ela a honra de vaso mais fraco. Está provado, é uma coisa óbvia. A constituição física da mulher é mais fraca, emocional ela é mais fraca. Agora, tem uma coisa aqui que a gente não pode deixar passar. Eu conheço casas que a fortaleza espiritual da casa é a mulher. Aí eu estou falando de espiritualidade. Se não fosse a mulher, a coisa desmoronava. A mulher segura na oração, no testemunho. Às vezes sem estar falando e causando discussão. 1 Pedro 3, a mulher ganha o marido sem palavras, só pelo procedimento. Aquela mulher pentecostal que fica lá e cantando corinho e provocando o marido em alta voz. E o sangue de Jesus tem poder. E cala-te, Satanás, e deixa o marido mais furioso ainda, muitas vezes sem palavra. No seu quarto sozinha, derramando lágrimas perante Deus. Ela muda a situação das coisas, porque a oração muda as coisas. Tem marido que pensa que porque ele é a cabeça, ele não pode se assentar com a esposa. Onde está o casamento compartilhado? Onde está? Toma decisões relevantes.
sem consenso da esposa. Afinal, ela não ajudou a ganhar, ela não ajudou a adquirir aquele patrimônio, aquela casa. Por que a mulher não pode ser ouvida? Por que o marido não pode se assentar e dizer assim: querida, eu pensei, sabe, de fazer tal coisa assim, 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 mas contudo, o que você pensa disso? A mulher comedida, temperada, ela não se explode, ela não é uma mulher iracunda. Não, de jeito nenhum, eu quero ver você fazer isso. Ela disse: querido, claro que a cabeça é você, a palavra final é tua, mas dentro dos meus limites como mulher, sem ser uma mandatária, eu penso que esse passo aí não é prudente, não. Eu penso que você não deve fazer tal coisa. E às vezes ele tem que parar, pôr a mão na cabeça, refletir e agradecer a esposa. Estão captando? Isso é casamento compartilhado. Casamento compartilhado. Agora, eu sei muito bem, eu tenho mais coisa aqui que eu quero distribuir para a igreja, para os irmãos de conexão. Eu sei que não existe casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. O irmão Brana disse que ele nunca tinha discutido com a esposa. É difícil isso, hein? Um casal que nunca tem uma discussão, nunca tem um desentendimento. Só que aconteceu algo uma vez que aquilo desencadeou uma consequência sobre a sua esposa. Ele tinha chegado de viagem missionária, campanha, e José, seu filho menor, atuou de uma maneira lá, e a irmã Mida, irritada, partiu em cima dele. Vou te pegar. E ele abriu os bracinhos assim e foi, e abraçou as pernas do pai. Papai, me socorre. Não é fácil, né? Mombrana se sensibilizou. Mombrana não era contra corrigir criança. Mombrana não era contra bater no filho. Aliás, a Bíblia não é contra. Escute aqui, com todo respeito, eu respeito esse órgão aí, o Conselho Tutelar, inclusive tem agido em defesa de menores contra esse demônio chamado pedofilia. Isso é um demônio que veio do fundo do inferno e que tem assolado muita gente, tem apanhado dignatários religiosos, tem vitimado padres, bispos e pessoas de outras classes, de outras posições, sentindo atração sexual por criança. Pais, vocês querem um conselho meu? Cuidado com a internet. Cuidado com a internet dentro do quarto. E com teu filho lá, o menor lá dentro, diante da internet, acessando, navegando, e você não sabe com quem que ele está falando, com quem que ele está se comunicando. Pode ser com um safado, com sem vergonha, com oportunista, pode ser com facínora, com pedófilo. Já aconteceu de menina sair de casa porque aquele conquistador, demagogo, mentiroso, monta um castelo como se fosse o príncipe dos seus sonhos,
E ela sai de casa sem dar satisfação para os pais, para se encontrar com ele, depois é encontrada morta. Cuidado, policia a internet, porque o demônio está agindo nisto. Então, eu tenho muito respeito pelo conselho tutelar. É um órgão para cuidar, vigiar. Não só isso, espancamento. Pai nunca deve espancar um filho. Mas escute aqui. O pai pegar uma varinha numa hora em que a circunstância assim o exigir, e dá umas varadas na criança, a criança chora, o vizinho escuta, vai lá e denuncia no conselho tutelar. Vê uma intimação para o pai lá no conselho tutelar. Escute que o pai não pode corrigir o filho. O que é isso, gente? Para mim, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer lei que foi ou que será aprovada em Congresso, a maior lei para mim é a lei de Deus, é a Bíblia. Escute o que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. Não retires a correção, a vara da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá, e agindo assim, livrarás a sua alma do inferno. Pai não pode bater, mãe não pode bater, depois a polícia pode, depois que vira um delinquente, né? Que coisa é essa, gente? Eu não estou aqui defendendo espancamento, não. Nenhum pai deve espancar o filho, nenhuma mãe pega o filho irada, de qualquer jeito, batendo na região pulmonar, deixando hematomas na criança. Isso aí deve ser denunciado. O que é isso? Mas umas varadas nas nádegas, nas pernas, há momentos, não morre não. Dói um pouco, mas não morre não. Inclusive, no nosso tempo era assim. O irmão Mauri lembra, o irmão Jesus lembra. Nosso tempo era assim, gente. A irmã Eva lembra. Hoje a coisa está de um jeito. Criança fica rebelde na escola, a professora manda chamar os pais, ou a mãe ou o pai. Teu filho está precisando de um psicólogo. No meu tempo não existia isso, não. Eu não estou desmerecendo a classe de psicólogos, não, gente. Mas no meu tempo, psicólogo era a vara de marmelo. Precisando de psicólogo, filho rebelde, insubmisso, gritando. No meu tempo, professora podia corrigir criança, pegar na orelha, às vezes dá até um... Eu ganhei cadernada na cara no meu tempo. Hoje, não é professora que bate no aluno, não é o aluno que está batendo na professora. A coisa está invertida, gente. A coisa inverteu. Pobre da professora que põe a mão num aluno lá, ela vai demitida. A situação está desse jeito. Por isso nós estamos vendo aí esse bando de delinquentes, essas pessoas criadas irreverentemente, sem disciplina. Por que não pode ter disciplina se Deus, nosso Pai, nos disciplina? Quantas vezes Deus já desceu a vara em mim, e eu agradeço a Ele, porque se Ele me corrigiu, é porque Ele me tem por filho. Hebreus 12, a partir do versículo 5, filho meu, não retires a correção. Filho meu, não esqueças da correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige o que Ele ama, e açoita aquele a quem Ele toma por filho. Se estáis sem correção, sois então bastardos e não filhos. Igreja sem correção, sem disciplina, é igreja de bastardos, de mundanos, de Jezabel. Por isso aqui a correção, a palavra é pregada em sua integridade doutrinária. Oh, Jesus maravilhoso.
quando ele abraçou as pernas do pai, disse: ô pai, me acode. O Mombrana se sensibilizou e disse: ô querida, lhe dê uma chance. Se ele voltar a fazer, porque às vezes o pai, a mãe tem que ser assim: ó filho, hoje vai ficar só em conversa. Se você voltar a fazer, mas aí você tem que cumprir. Porque o filho volta a fazer e você dá um pão de ló para ele, aí a tua palavra fica oca. E ela então, nervosa, respondeu para ele assim: então você devia ficar mais tempo em casa, porque eu estou sendo mãe e pai aqui. Você fica viajando. Ela tocou em uma coisa que ela nunca devia ter tocado, e foi um pouco além. Bateu a porta, fechou a porta deselegantemente na cara do irmão Brana. Você sabe o que o irmão Brana pensou? Meu Deus, às vezes eu fico pensando como que o irmão Brana era um homem fino, que compreendia, consciencioso. Ele abaixou a cabeça assim e pensou: pobre companheira, ela está nervosa. Jamais ela faria isso na sua condição normal. Ô marido, escute isso aqui. Tua mulher é tão boa para você. Num momento lá de estresse, passa o dia ouvindo gritos de criança, briga de filhos, às vezes até nos seus dias menstruais. Num momento de estresse lá, ela descarrega lá e te fala uma coisa lá. Você vai ficar com aquilo na cabeça e jogando na cara dela? Você nem deve responder, nem deve retrucar, porque aí vira discussão e é o que o diabo quer. Saiba ouvir uma coisa e ficar quieto. Não tem clima aquela hora para dialogar. O clima ali vai ser para discutir. Baixa a cabeça e sai. Não cobra nada dela. Depois ela própria vai até você e diz: querido, aquela hora que eu estava nervosa, tá? Você me perdoa? Não termina bem? Mombrana diz: pobre companheira, ela está nervosa. Em sua condição normal ela não faria isto. É o senso, é saber reconhecer as coisas. Mas eu tenho que continuar aqui. Eu não terminei o estudo, tem mais coisas aqui. Vejam bem, Mateus 19, a partir do versículo 5. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Quer casar e não quer deixar o pai e mãe? Às vezes tem moça assim também. Um dia um rapaz me procurou e falou: ô pastor, é o seguinte, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me mudando do teu campo, porque eu estou namorando uma moça do outro campo, e ela falou para mim o seguinte, ela falou para mim que casa comigo, mas eu tenho que ir para lá. Falou: para aí, filho, a coisa já começou errada. A coisa já começou errada. Se você sente uma direção de Deus em ir para lá, às vezes é um lugar que tem um campo melhor, maior de serviço. Se é uma direção que você está tendo, eu respeito. Mas se submeter à condição dela, à exigência dela, que para ela namorar com você, você tem que ir lá para a cidade dos pais dela, porque ela quer casar e não quer deixar o papaizinho e a mamãezinha, então fica solteiro em casa.
não quer deixar a mãezinha, o papaizinho, fica solteiro em casa. A mulher tem que estar disposta a acompanhar o marido, filho. Tem muitas que escrevem: oh, meu querido, com você eu moro até debaixo de uma ponte. Depois que casa, já estou cansada dessa casa aqui, não. Será que você não se toca, não? Você não falou que ia até comigo debaixo de uma ponte? Antes de casar é tanta promessa, né? Então deixará o homem pai e mãe. O Mombrana casou uma vez um casal, e o casal chegou assim, o moço chegou com um paletó desproporcional, acho que ele pediu emprestado. Paletó desproporcional, que visivelmente se notava que não era dele mesmo. O carro dele, os faróis amarrados com arame, a moça com vestido de chita, e o Mombrana falando com eles, e ele com a boca aberta, assim, olhando para os quadros da casa do Mombrana. O Mombrana disse: ô filho, olha para cá. Eu sei o que é para um pregador. A gente está pregando e vocês pregando, e uma mãe olhando para o filho, fazendo gracinha para ele. Pregando, e um irmão lá. Ah, Jesus, não é fácil, não. O Mombrana disse: olha aqui, filho, escuta o que eu estou falando. Ele disse: pois não. Aí o Mombrana lhe perguntou: você tem onde levar ela? Você tem onde levar ela? Que pergunta, hein? Jesus tem onde levar a sua igreja. Ah, Jesus foi previdente. Ele veio, falou com a igreja, comprometeu, firmou o namoro e disse assim: ó, eu vou preparar esse lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu vim preparando o lugar, voltarei e vos levarei. E ele vai voltar, igreja. E ele vai nos levar, igreja. E onde ele estiver, nós estaremos também. Glória a Jesus. Tem moço que casa e leva a esposa para morar com os pais dele, né? No caso, com o sogro, com a sogra, com cunhadas. Isso aí não tem dado certo na maioria das vezes. No mínimo ele teria que ter condição de pagar um aluguel, né? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento é vitalício. O casamento é indissolúvel. Uma certa artista pervertida da televisão, você sabe que uma vez alguém me criticou, é pastor da mensagem. Falei assim: que tanto o pastor Luiz Mendes combate Rainha dos Baixinhos, combate o rei da música popular, e tanto combate. O irmão Brana combatia, gente, ele citava até nome, ele citou o nome de Elvis Presley. Isso é evangelho de Ló. Eu prefiro pregar evangelho de Ló do que ser um covarde, do que me silenciar. Tem que haver denúncia contra o pecado. E eu sei que a minha voz não vai consertar o mundo, mas tem que haver uma voz naquele dia. A verdade tem que ser pregada. Sabe o que o irmão Brana falou? Que Judas traiu Jesus por 30 moedas. E que Elvis Presley traiu Jesus por uma frota de Cadillacs. Ele desceu o pau nos artistas. Uma artista pervertida disse assim: eu não vou me dar a estupidez de a vida inteira ser de um homem só. Vulgar, pervertida. O inferno espera por ti se tu não te arrependeres.
Romanos 7, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, de sorte que será chamada adúltera se vivendo o marido for de outro homem. Eu estou sendo um porta-voz da Bíblia. Quem pensar que o pastor Luiz Mendes só sabe pregar a cura divina está enganado. Aqui está a palavra exposta. Glória a Deus. Disseram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? No Velho Testamento, Moisés mandou os homens divorciar a mulher, e o divórcio era assim. Deuteronômio 24, você quer anotar? Deuteronômio 24. Quando um homem se casar com uma mulher e achar nela uma coisa feia, essa coisa feia não é adultério, porque o adultério naquele tempo não era divórcio. Adultério naquele tempo era morte. Vocês sabiam? Se naquele tempo uma mulher traísse o marido, ela não era divorciada, ela era apedrejada. Então aquela coisa feia de Deuteronômio 24 não é adultério. Talvez uma atitude vergonhosa dela, um certo comportamento que ele não gostasse, achasse uma certa coisa feia nela. Deuteronômio 24. Então ele dava a carta de divórcio para ela. Mas em um Novo Testamento, Jesus Cristo regulamentou a situação. Que negócio é esse? Casa, incompatibilidade de gênero, ou porque acha outra mais bonita, aí larga da esposa, adúltero. Jesus foi claro aqui, ó. Versículo 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ó a exceção aqui. Prostituição, no grego, para nós prostituição é a mulher que mercadeja o corpo por dinheiro. Mas no grego, prostituição é porneia, que inclui a infidelidade conjugal. Então, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por prostituição, por infidelidade conjugal, quer dizer que por isso ele pode, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Homens que deixam suas esposas, que trocam suas esposas por secretárias novinhas, e muitas vezes essas moças são atraídas nem tanto por eles, mas pelo dinheiro deles, e eles trocam a mãe dos seus filhos. Escute aqui para eles, Malaquias capítulo 2, versículo 14: o Senhor é testemunha contra ti, porque foste desleal à tua companheira, a mulher da tua mocidade. Escute mais isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Jesus não disse que a mulher que repudiar o seu marido e casar-se com outro, a não ser por prostituição, porque esse direito não é dela, esse direito é do homem. Em Romanos 7, Paulo disse que a mulher será chamada adúltera se vivendo o marido ela for de outro homem, o que significa que para ela só tem uma alternativa a casar-se novamente: a morte do marido. Se ela for repudiada pelo marido, ou ela se reconcilia com ele, se ele, caso aceitá-la, ou fique como está.
É o que Paulo disse. Aqui na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 68, parte do parágrafo. Diz o irmão Branham: mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar aquilo a seu esposo antes que ele a aceite. Isto é, uma mulher casada, ela tem a desventura de deitar com outro homem, ter relação com outro homem. Ela tem que confessar aquilo para o marido antes do marido ter relação com ela. Se ela não confessa aquilo para o marido, para o seu esposo, antes que ele a aceite, o que acontece? Não importa, ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra novamente. Não importa quantos anos faz, ela caiu na desgraça da infidelidade conjugal. Antes do marido tocar nela, eu tenho um acerto para fazer com você. Eu fiz tal coisa assim, assim. Se o marido quer perdoá-la, isso é com ele. Se ele vai aceitá-la, ele tem o direito de repudiá-la. Mas se é primária, tem filhos, às vezes ele sacrifica por causa dos filhos, porque em um divórcio quem sofre mais são os filhos. Mediante o arrependimento dela, ele percebe que aquele não foi o seu caráter, foi um acidente de percurso. Ele lhe dá uma oportunidade. Mas se ela não confessa que deitou com outro homem, que teve relação com outro homem, depois passa 5, 10 anos, ela fala para o marido, ou o marido descobre, ele tem direito de repudiá-la e casar-se com outra. Mensagem União Invisível da Noiva, parágrafo 68. Agora aqui para concluir. Casamento e divórcio, a partir do parágrafo 201, ou apenas o 201. Agora, ele claramente mostra aqui nesses últimos tipos, que há um só Cristo e muitos membros daquela esposa, que é a igreja. Observe, ele pode repudiar-nos por adultério espiritual. Pensa que adultério é só da carne? E o adultério espiritual? E vir na igreja tomar a ceia, depois ficar até de madrugada, vendo podridão na televisão. E vindo na igreja e assistindo programa humorístico pervertido de Praça é Nossa, com piadas picantes acerca de mulheres. Se adultério espiritual. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, ele pode repudiar-nos por qualquer adultério espiritual ou doutrina falsa. Um homem pode repudiar a mulher e casar-se com outra, mas a mulher não pode repudiar seu marido. Cristo repudiou uma igreja, ou se repudiou, aquela igreja que caiu, que deitou na cama lá no 4º século da era cristã, que se tornou a mulher do governo. É tanto que o governo lhe deu a melhor praça. Você chega numa cidade, a melhor praça é a dela. A primeira coisa que você avista é ela com seu pináculo alto. Ela diz que é a rainha do céu. Ela é a rainha do céu da boca do inferno. Ela é a grande prostituta de Apocalipse 17. Ela foi repudiada e o seu lugar é um lago de fogo. Esta é a verdade de Deus. Simplesmente a palavra faz tudo o que ela tem que fazer. Eu quero nesse instante que vocês fechem os olhos.
Senhor, às vezes uma mensagem que nos toca emocionalmente, que nos faz chorar, gritar, saltar, é considerada uma grande mensagem, e na verdade o é. Mas uma mensagem assim também é uma grande mensagem, sem emoção, mas corrigindo, combatendo, mostrando a verdade de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos nesses últimos dias, nesses dias finais, nesses dias difíceis de atravessar. Ajuda nossas famílias, Pai. Ajuda nossos filhos. Ajuda nossas esposas. Eu invoco a bênção familiar agora. A bênção sobre as famílias. Eu sei que tem pai com o coração dilacerado por causa do filho no homossexualismo, nas drogas, no caminho da perdição. Senhor, não há nada que o Senhor não mude, não há nada que querendo fazer o Senhor não faça. No princípio, quando o mundo era um caos e havia trevas, o Senhor disse: haja luz e houve luz. Determina a luz, Pai. Diga: haja luz. Esse relacionamento turbulento, meu Deus, que este homem seja resgatado dos braços da amante. Em nome de Jesus Cristo, esta esposa que tem sofrido, mas não tem se dado por vencida, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e apesar dos vermes que destroem este corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Não me dou por vencido, apesar dos meus filhos no mundo, diz aquele homem, eu ainda os verei na igreja. Apesar do meu marido nos braços da amante, eu verei resgatado. Eu creio na reconstrução do lar, eu creio na reconstrução da família, eu creio, meu Deus. Senhor, faça uma obra em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe os lares agora, meu Deus. Oh Deus maravilhoso, quantos filhos que foram dedicados, que viveram a infância na igreja, a adolescência, e que hoje estão no mundo. Tenha compaixão, meu Deus, que eles sejam tocados, movidos, ainda que sob a tua vara, que eles voltem, ó Pai. Tratando-se de filhos, o Senhor tem a sua maneira de agir. Meu Deus, aquece esse relacionamento desgastado, em nome de Jesus. Amém. Você sabe, igreja, que tem um espírito que vem para destruir casamento, especializado, e faz a esposa virar irmã para o marido, a ponto de ele dizer: eu não vejo ela como mulher, eu vejo ela como uma irmã para mim. A mulher diz: eu não vejo ele como homem, para mim é como se fosse meu irmão dentro de casa. Isso é um espírito. São João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Em nome de Jesus Cristo, que esse espírito seja repreendido onde ele estiver trabalhando. Que volte a atração no coração do marido pela esposa. Que volte a atração no coração da esposa pelo marido.
1 Coríntios 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Deus já deu a mulher para o homem, para ele não viver essa vida de libertinagem, prostituindo. E cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido, a coisa é recíproca só cobrar direito e dever. Não, eu tenho direito que ela me faça isso, e você não tem dever de fazer com ela ou para ela? A coisa é recíproca. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aqui entram os intérpretes e pegam essa palavra descontextualizada para dizer que a mulher é simplesmente um instrumento, um objeto de uso para o marido fazer o que quer. Usar ela da maneira que quer, a hora que quer, só pensa na mulher em hora de sexo, para satisfazê-lo. Passou esses momentos, dá mais valor nos amigos do que a esposa, vai com amigos para a pizzaria, nunca chama a esposa para ir, sai com amigos para lá e para cá para diversão, tem tempo para sair com amigos, mas não tem tempo para sair com a esposa. Então vejam bem, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Fique sabendo, se o corpo da tua esposa é teu, o teu corpo é dela também. Então a fidelidade é recíproca. Vejam bem, versículo 5: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Existe marido defraudado, mulher que rejeita o marido. Eu não me refiro a um caso isolado, aí o marido tem que usar o bom senso, a mulher não está disposta, está doente. Mas a mulher que sistematicamente recusa o marido, toda vez que o marido vai procurá-la, ela dá as costas para ele, recusa ele, ela está defraudando o marido. Como tem marido defraudando a mulher, não lhe dá carinho, não lhe dá atenção. Ouçam entre linhas, igreja e irmãos da internet, ouça entre linhas. O homem é diferente da mulher, porque você é de uma maneira, você quer que a tua esposa seja igual a você é homem, ela é mulher. O homem responde mais depressa aos estímulos, o homem facilmente está preparado para o coito, para aqueles momentos. A mulher depende mais de preliminares, de carícias, é o que muitos homens não fazem, só pensam neles. Quando na verdade deve haver reciprocidade. Eu sei que essa mensagem está sendo ouvida e vai ser ouvida por muita gente, e muita gente vai ser ajudado, vai ser ajudada. Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, irmãos da internet, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima vez, até domingo, com a ceia. O nosso auxiliar, o irmão Jesus, fará o encerramento deste culto. Amém.